Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Vamos aí pro nosso segundo turno. Vamos mitar mais uma vez. Nossos times foram razoavelmente bem. O time de valorização cumpriu com a sua obrigação de ganhar cartoletas, ainda marcou bons pontos, que nem eu falo. Eu faço time de valorização para vocês, para que vocês possam fazer pontos e ganhar cartoletas. Vou apresentar para vocês hoje um esboço do que eu acho dos jogos, os top 5 e 3 times do canal. Mais tarde hoje, às 19h30, live com o nosso convidado, campeão da nossa Liga Clássica. E lá eu vou fazer uma análise completa dos jogos, vou também apresentar os top 5 para vocês, os times do canal, tá? E dar mais indicações de jogadores aí. Então, vamos lá para as nossas apresentações. Esse foi o nosso campeão da Liga de pontos corridos, parabéns a ele, parabéns ao nosso segundo lugar, o Júnior, ao Thiago, que ficou em terceiro lugar. Grandes competições. Agora vamos para o segundo turno. Tivemos também o campeão do nosso mata-mata, mas ele não vai poder comparecer aqui à nossa live de hoje. Esse foi o desempenho dos nossos times, né, na rodada passada, né? Fomos bem aí com o nosso time, né? O Rádio Cartola Brasil, que é um time que eu uso no craque dos Cartola, no desafio dos craques do Cartola. Ganhamos esse desafio dessa vez, que o nosso time 4, o nosso time 1 é o que não foi tão bem, o restante foi tudo aí, deu mitada, fomos bem aí. Vamos aqui agora por jogos, que é o que interessa aí para vocês. Palmeiras e Vitória, claro, vejo a vantagem do Palmeiras, temos que tomar cuidado aí, porque tanto Palmeiras quanto Flamengo vão jogar a Copa do Brasil, então o Abel e o Tite podem poupar jogadores, cuidado com os jogadores, vejam os reservas, acompanhe a nossa live de fechamento amanhã para ver quais os times que vão estar aí, os jogadores que vão estar aí realmente disponíveis para os jogos. Mas o Palmeiras leva só vantagem aí. Só que cuidado, o Palmeiras tem levado gols aí em todas as partidas. Eu acho que essa rodada não é uma rodada para a gente confiar em SGs, tá bom? Então, não dobrem, não queiram fazer defesas fechadas, que está muito arriscado o SG para essas rodadas. Aí nós temos Juventude e Criciúma. É um jogo que eu vou fugir, porque vai ser bem pareio. Eu acredito que o Juventude leve vantagem nesse jogo, mas a gente não tem muitas peças interessantes para a rodada. Então, muito cuidado aí para quem quiser apostar nesse jogo. Bahia Internacional. Um jogo que o Bahia não vem vindo bem em casa, tem dado umas vaciladas mesmo fora. Internacional não sei se vai vir com o time todo. Bahia tem jogo pela Copa do Brasil. O histórico deles, o Bahia sempre tem derrota aí, tem 5 derrotas para o Internacional dentro de casa. O Internacional costuma marcar gols. De repente o Wesley pode ser até um interessante aí para rodar. Mas atenção nesse jogo, tá? Não confiem demais nem no Internacional, nem no Bahia. Os dois times não estão fazendo grandes partidas no momento. São Paulo e Fortaleza. Fortaleza, favorito por estar jogando em casa. São Paulo também tem jogo pela Copa do Brasil, pode poupar alguns jogadores. O Lucas Moura está fora, foi suspenso. Então é um jogo que tem tudo aí para um empate aí nessa rodada, com gols para ambos os lados. Lucero pode ser interessante, Pochettino para mim é uma ótima opção para a rodada. Gosto do Caleri para essa rodada. Só não apostaria em ninguém na parte defensiva do São Paulo, tá? E João Ricardo com certeza deve fazer algumas defesas. Só que se levar gol também pode não entregar muitos pontos. Mas todos os goleiros estão correndo esse risco nessa rodada. Botafogo e Cruzeiro.
Historicamente, o Botafogo não vence o Cruzeiro já há algum tempo. Tem 5 empates e 3 derrotas para o Cruzeiro. Só que o momento do Botafogo é muito melhor do que o momento do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro estar crescendo, tá? Talvez agora durante o segundo turno, com as novas peças que estão chegando, ele vai começar a fazer jogos melhores ofensivamente. Defensivamente, o Cruzeiro vem bem, tá? Mas nessa rodada também, se eu não me engano, o Zé Ivaldo vai estar fora. Tem que ver quem é que vai estar aí nessa zaga. O Botafogo tem jogo pela Copa do Brasil contra o Bahia. Então também pode poupar alguns jogadores. Cuiabano, né, tá fora. Marlon tá fora. Danilo Barbosa que deve substituir o Cuiabano, o Marlon Freitas. E o Marçal substitui o Cuiabano. Lá na frente nós temos Luiz Henrique, que para mim é uma ótima opção para a rodada, e Tiquinho Soares. Para mim são as opções. Defensivamente, gosto do Alexander Barbosa ou do Bastos, se o Bastos vier, tá? Marçal também é uma aposta boa. Do parte do Cruzeiro, eu acho que se tivesse que arriscar em alguém, seria somente no Matheus Pereira, porque ele está um pouquinho desvalorizado, pode trazer alguma coisa. Eu acredito também que é jogo para gols de ambos os lados. Bragantino e Fluminense. Fluminense cresceu nos 2 últimos jogos, e defensivamente com o Thiago Silva ele deu uma melhorada. O meio de campo com a volta do André Martinelli também ficou mais forte. Ofensivamente, o Arias tem dado uma força melhor para o ataque do Fluminense. Com isso, eu acho que o Fluminense pode dar uma complicação para o Bragantino. O Bragantino tem jogadores aí que a gente não sabe quem marca. Gosto do Lincoln, gosto do Elinho para a rodada. Se o Capixaba vier para o jogo, interessantíssimo nessa rodada. Como da parte do Fluminense, eu vejo o Arias uma das opções para essa rodada. Fora isso, eu também não tenho muitos jogadores interessantes. Flamengo, mesmo caso do Palmeiras, né? Flamengo vai jogar com o Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, vai querer ir com força máxima. Então temos que tomar muito cuidado. Pode ser que a Arrascaeta seja poupado, pode ser que De La Cruz seja poupado, o próprio Pedro pode ser poupado ou jogar pouca minutagem, qualquer um deles. Do Flamengo, nós temos que ver o Vina, Varela, pode ser que venha Ayrton Lucas e Wesley, né? Pode ser que não jogue De La Cruz ou o Alan jogue o Eric Pulgar. Então lá na frente pode ser que a Arrascaeta não jogue o Luiz Araújo. Então o Pedro também pode ser Gabigol, pode ser o Carlinhos. Então tem que ficar esperto aí nesse jogo do Flamengo. Se o Flamengo vier aí com seu time misto, mesmo jogando com time misto, ele é, para mim, o grande favorito da rodada. Só não confio também em SG por parte do Flamengo, ainda mais se mexerem na parte defensiva aí e no meio de campo. Então cuidado, porque o Atlético Goianiense costuma fazer gols e o Flamengo também costuma levar gols quase em todas as partidas. Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians deu uma melhorada depois que o Ramon Dias veio, mas não gostei tanto do jogo do Corinthians contra o Grêmio. Acho que o Grêmio até foi melhor do que o Corinthians, né? O Corinthians ganhou porque aquele pênalti, eu não sei, muito duvidoso para mim. E o Atlético Mineiro precisa subir. Os dois têm jogos pela Copa do Brasil. Então, o Corinthians não tem quem poupar. E o Atlético dentro de casa precisa ganhar seus pontinhos. A chance para mim de SG por parte do Atlético é a melhor de todas elas. Mas também não confio, porque o Atlético costuma levar gols do Corinthians. O Corinthians já eliminou o Atlético algumas vezes. Agora, Hulk é interessante, Scarpa é interessante, Arana é interessante, o próprio Júnior Alonso pode ser interessante, né? Então, o Bernard pode ser interessante. Tem bastante peça aí por parte do Atlético. Do Corinthians eu fugiria um pouco, tá? A não ser da média do Garro para mim, que é interessante. Grêmio e Vasco.
Se o Grêmio tivesse jogando na sua própria casa, eu ia falar que o Grêmio era um grande favorito para a rodada. O Vasco fora de casa não costuma fazer grandes jogos, mas tem o Veguete, Piton, que pode ser interessante. O próprio Léo Jardim pode entregar algumas defesas boas aí contra o Grêmio? Pode. Por parte do Grêmio, nós temos o Soteldo, temos o Reinaldo, o próprio Cristaldo pode ser interessante, até o próprio Marquezinho também, jogadores interessantes para a rodada. Cuiabá e Atlético Paranaense. Depende como vai vir o Atlético Paranaense, que também tem jogo pela Copa do Brasil, tá? Então, Cuiabá dentro de casa, às vezes joga bem, às vezes não joga bem, mas vai jogar fechadinho, tentando aqueles contra-ataques aí contra o Atlético. Se o Atlético vier com Mastriani, Canóbio, Eric, é, Esquivel, Léo Godoy, com toda essa turma, com o Léo Link, Thiago, todo o time completo, não poupar ninguém contra o Cuiabá, eu acho que o Atlético pode fazer gols aí sim no Cuiabá. Mas é um jogo que você não sabe quem vai vir para o jogo. Então, muito perigoso. Mastriani, se tiver realmente confirmado, uma excelente opção de ataque aí por parte do Atlético Paranaense, tá? Então, essa é uma geralzinha que eu falei sobre os jogos aí para vocês. Vamos agora para os top 5 da rodada. Eu vejo os goleiros top 5 da rodada, esses que estão aqui na tela, por potencial, tá? Eu vejo o Everton, o John, o Rossi, o Matheus Mendes, porque eu acho que consegue segurar o SG, e o Léo Jardim pela quantidade de defesas que ele costuma ter. Nós temos o João Ricardo aí também, que é uma opção bem interessante aí para a rodada. Eu coloquei mais o Rossi por causa do confronto, mas o João Ricardo também é muito interessante para a rodada aí, galera. Aí nós temos aqui, ó, os laterais. Gosto do Pitão para rodada, gosto do Vanderlan. O Marçal, uma opção extra parte, né? Se fosse o Cuiabano, eu gostaria mais. Gosto do Renato e do Esquivel, se ele vier para a rodada, tá bom? Então, se o Esquivel vier, são laterais interessantes. Outros laterais falaremos na live aí para vocês aí. Ah, aqui faltou um que eu vou tirar agora já vou tirar esse, tá? Que eu bobeei aqui, mas esse aqui é sem dúvida o lateral mais interessante para a rodada, que é o Arana, tá? Eu passei batido aqui e não vi. Vou trocar agorinha mesmo, porque para mim o Arana contra o Corinthians não pode ficar fora, tá? Então, meus laterais, na verdade, são esses, né? Trocando o Marçal aqui pelo Piton, Vanderlan, Reinaldo, Esquivel e Guilherme Arana. Zagueiros. Zagueiros está mais complicado para a rodada, hein? Cuidado aí. Para mim, o zagueiro mais interessante mesmo para a rodada é o Gustavo Gomes e o Alexandre Barbosa. Se o Bastos vier, também muito interessante aí. Aí você tem Luan Cândido, que vai, se tá lá como vai jogar como lateral, se ele jogar como lateral, é uma opção interessante. Júnior Alonso e Thiago Silva pela regularidade aí que ele tem feito aí, mas também corre o risco de não jogar aí, que está em dúvida por enquanto. Meias, para mim, os meias interessantes para a rodada principais: Gustavo Scarpa, Pochettino e Arrascaeta se vier para o jogo. Aí nós temos Arias e Cristaldo. Arias contra o Bragantino, mesmo fora de casa, pode entregar uma pontuação bem interessante. É um jogador que, nessa rodada, se a gente jogar no 4-4-2, vale a pena arriscar ele. Atacantes. Aqui, atacantes, é aquilo que eu falo. Pedro pode jogar e pode não jogar, então tem que ficar esperto. Se o Gabigol vier, Gabigol super interessante para a rodada no lugar de Pedro. Hulk, Estevão, Luiz Henrique e Caleri, ótimo. Se o Luiz Henrique não vier, Tiquinho também, uma opção bem interessante aí para a rodada. Técnicos, para mim, Abel Ferreira, Tite e Gabriel Melito são os melhores. Depois vem Arthur Jorge e Renato Gaúcho aí, jogando como mandante. Esses são os técnicos que... Jair Ventura, uma aposta fora
da curva aí, para quem não tem cartoleta, pode ser bem interessante. Vamos aqui para os nossos times. Vou começar pelo nosso time de valorização, tá? Que é o nosso time 3. Meu time de valorização ele tá bom para valorizar, ainda dá até para fazer uns pontinhos. Se o Pedro não vier, claro, vou substituir por algum atacante do Flamengo, tá? Caleri e Estevão. Estevão também corre o risco de não vir. Se o Estevão não vir, eu devo ir de Lucero aqui ou algum atacante que precise pouco para valorização, tá? Aqui eu pus Matheus Fernandes, Jean Carlos e Cristaldo, porque são os meias com maior chance de valorização, tá? Esse time ele é focado em valorização e o ponto é consequência. Aqui na defesa eu tô com Reinaldo e Arana, Alexandre Barbosa e Gustavo, porque são defesas baratas que dá para ganhar pontuação. O Everton está desvalorizado, também um ótimo goleiro para rodada, e o Abel também uma ótima opção aí para rodada aí. Só não pode ser expulso. Vamos importar o nosso time 2, que é o nosso time alternativo que eu estou usando no grupo dos craques do Cartola, tá? Onde eu faço parte, eu, o Thiago do Craque dos Cartola e o Thiago Dantas do Cartolaço. É um grupo que a gente tem que dá toda a parte de dicas para vocês, troca as informações só sobre Cartola, tá? Então, quem tiver interessado, manda na live, no chat, né? Que a gente também coloca aí no grupo para quem assiste aí, só mandar, a gente encaminha lá o link para vocês aí, ou a gente coloca o link lá na tela das lives, tá bem? Então aqui ficou o nosso time 2, com Reinaldo Arana, praticamente a mesma defesa do time de valorização. Aqui eu fiquei com Gustavo Scarpa, Pochettino, Arrascaeta e Arias. Se o Arrascaeta não vier, vou ver algum meio de campo do Flamengo. E eu fiquei com Luiz Henrique e Hulk como capitão. E fiz um hack com o John, tá? Então amanhã na live de fechamento é que a gente atualiza os times. E agora o nosso time 1 do canal, tá? Que disputa algumas ligas clássicas, que também eu coloquei na mesmo esquema do 4-4-2. Aqui eu tô com Arias, Gustavo Scarpa, Arrascaeta e Pochettino. Se o Arrascaeta não vier, eu volto para o 4-3-3, mas só amanhã na live de fechamento para vocês aí. E Hulk e Pedro, um baita de um atacante, dois atacantes de peso se o Pedro vier, e o Hulk acho que são dois atacantes de peso. Na defesa eu mudei o Reinaldo pelo Piton, mantive o Gustavo Scarpa, Alexandre Barbosa e o Guilherme Arana, Everton e Abel. Aqui eu estou praticamente triplicando o Palmeiras, tá? Mas é uma opção interessante para a rodada, com Liga Clássicas é muito bom, ele está numa avaliação boa, tem chance até de ganhar mais algumas cartoletas, porque a partir de agora quem não tiver cartoleta vai começar a sofrer um pouquinho. Então é isso aí, galera. Não esqueçam, a live hoje às 19h30. Quem gosta das nossas informações, deixa aquele like, se inscreve no canal, faça seu comentário, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E até a próxima, se Deus quiser. Acompanhe que o MC Melo está em várias lives, em vários canais, os nossos parceiros influentes, para ajudar vocês a militarem em cada rodada. Um grande abraço e até a próxima.